Diga mais uma vez: derrama tua glória, Senhor, inunda o meu ser dos rios desse amor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite. Nós somos gratos a Ti por estarmos aqui, podendo Te louvar, Te adorar, Te engrandecer. Continua falando conosco, continua falando a Tua igreja, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Você pode sentar, fica à vontade no seu lugar. Uma alegria, mais um domingo, poder estar aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Hoje a avó do Max está de volta, depois de uma temporada em Curitiba. Graças a Deus pela vida dela, estar aqui conosco, é uma alegria, poder celebrar Deus juntos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. Vamos ler inicialmente do 6 ao 8. Êxodo capítulo 6, do 6 ao 8. Êxodo capítulo 6, do 6 ao 8. Diz assim o texto: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E vos-la darei como promessa: eu sou o Senhor. Agora o versículo 12... capítulo 12, versos 31 e 32. Capítulo 12, versos 31 e 32. Diz assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, ide e servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como os tem dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado por mais uma semana de vida que o Senhor nos concede. Eu te peço agora, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, que esse lugar seja terra boa para a Tua palavra frutificar. Toda obra do diabo eu repreendo, Senhor, na autoridade do Teu Espírito Santo, para que os Teus filhos não recebam e não entendam a Tua palavra, mas que nessa noite a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, o livro de Êxodo fala da saída do povo de Israel da terra do Egito. Essa saída do povo de Israel da terra do Egito foi após uma escravidão que durou 430 anos. Durante 430 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito. Ali nasceu e morreu gerações que já nasceram escravos e morreram escravos. E aqueles que lá estavam, todos nasceram escravos. Na Bíblia,
nós percebemos dois grandes momentos em que o povo de Deus ficou preso, que nós chamamos de dois cativeiros. O primeiro cativeiro é esse cativeiro em Israel, aqui no Egito, que Israel estava no Egito, e o segundo cativeiro é o cativeiro que ele ficou preso na Babilônia. Esses dois cativeiros têm simbolismo muito grande para a nossa vida. Normalmente, quando nós falamos do cativeiro do Egito, fazemos menção à saída do mundo. Como assim? Quando nós não ainda nos encontramos com Cristo, e significa o tempo do cativeiro no Egito. Esse período de escravidão do Egito é um símbolo do tempo que nós estávamos longe de Deus, separados de Deus. E a saída do Egito é como uma saída de uma vida perdida, é uma saída das trevas, é uma saída do reino das trevas e a ida para o reino de Deus. Essa é o grande simbolismo do cativeiro ali no Egito. E aí, irmãos, no texto que lemos aqui, primeiro no capítulo 6, Deus está fazendo uma promessa ao povo que eles iriam sair de lá. No capítulo 6, do 6 ao 9, do 6 ao 8 que lemos, ele diz: olha, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou tirar vocês das cargas do Egito, eu vou tirar vocês da servidão do Egito, eu vou resgatar vocês e eu vou tirar todo o jugo que existe sobre vocês que está no Egito. Ele deixa muito claro, mas aqui é a promessa. Da promessa do capítulo 6 até a concretização, lá no capítulo 12, muito tempo se passou. E lá no capítulo 12, que foi a concretização dessa promessa, aqui já, ali no 6, são as palavras do Senhor, dizendo: olha o que eu vou fazer com vocês. No capítulo 12, aqui são as palavras do faraó. O faraó dizendo, o faraó chama Moisés e Arão e diz: vão embora, vão todos. Vão vocês, vão os filhos de vocês, vão as coisas de vocês. Não é isso que vocês têm dito? Não é isso que vocês têm pedido? Vão todos, mulheres, crianças, homens, tudo que vocês tiverem, vão todos. Inclusive, se você fizer uma leitura, no capítulo 11, quando começou essa retirada do povo de Deus, eles começaram a pedir as coisas das pessoas do Egito e as pessoas davam. Falavam assim: rapaz, estou precisando ir, mas meu cavalo está sem sela, leva a minha. Rapaz, estou precisando ir, mas estava sem carroça, leva a minha. Eles não queriam mais o povo de Deus lá e falou: vai embora, e o que vocês quiserem levar, levem, mas nós não queremos mais vocês aqui. Eles saíram e saíram com tudo. E nesse sentido, irmãos, entre o capítulo 6 e o capítulo 12, que foi o momento que começa a se concretizar a saída, Deus tinha um direcionamento para o povo. Deus tinha um caminho para o povo. Se você ler, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 1, Deus diz: depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o povo, para que me celebre uma festa no deserto. Olha o pedido, capítulo 5, versículo 1 do Êxodo. Deixa o meu povo ir, para que eles celebrem uma festa lá no deserto. Isso foi o pedido de Moisés a Faraó. Olha, eu estou querendo que o meu povo saia daqui, do Egito, e vá lá no deserto e faça uma celebração ao Senhor. E aí, ao longo, até chegar lá no capítulo 12, foram acontecendo muitas coisas. Por exemplo, no versículo 3, ainda do capítulo 5, ele diz assim, o Deus dos Hebreus nos encontrou e disse: deixe-nos ir pelo caminho de 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aqui o Moisés detalha mais: olha, nós queremos sair daqui para celebrar o Senhor. E nessa saída, nós queremos andar 3 dias de deserto e lá nós vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. É isso que nós queremos fazer. E o faraó se negava a liberar isso. Depois, irmãos, no capítulo 7, versículo 16, no 8, versículo 1, no 8, versículo 20, no 9, versículo 1, no 9, versículo 13, no 10, versículo 3, todas as vezes que Moisés
foi até o faraó e disse: deixa o meu povo ir para servir ao Senhor. Vou ler um desses textos, só para servir de maneira didática aos irmãos. Capítulo 7, versículo 16. Ele diz: e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora você não tem me ouvido. A ordem de Deus e o que Deus queria para aquele povo é que eles saíssem do Egito para servir ao Senhor. E, irmãos, de maneira semelhante, é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus quer nos tirar das trevas, Deus quer nos tirar desse simbólico Egito, que é uma vida sem Deus, que é uma vida longe de Deus, e Deus quer nos levar para servi-lo. Por isso que ele diz em Colossenses: ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, em qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Deus quer nos tirar do Egito, Deus quer nos tirar do mundo perdido, Deus quer nos tirar das trevas, Deus quer nos tirar do reino das trevas e nos levar para servi-lo. É isso que Deus quer fazer. E neste meio termo, irmãos, enquanto não saímos do Egito para viver os planos e os sonhos de Deus, que é servir a Ele, adorar a Ele, Faraó, o mundo, o diabo, pessoas perto de nós, elas vêm até nós com propostas para impedir o grande propósito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus para nossas vidas é que a gente saia do Egito e vá servi-lo em outro lugar. É isso. O grande propósito de Deus é nos arrancar das trevas e nos levar para o reino do Senhor, onde nós vamos servi-lo de todo o coração, onde nós vamos adorá-lo, onde nós vamos estar com a nossa vida diante dele, onde nós vamos estar com o nosso coração diante dele, onde todas as coisas vão ter passado e nós estaremos com ele. Mas existem obstáculos que tentam nos impedir de viver os propósitos, de viver os sonhos de Deus para a nossa vida. E nas palavras do faraó aqui, hoje, eu gostaria de falar para os irmãos de maneira rápida, 5 propostas que o faraó fez ao povo para impedi-los de viver os propósitos de Deus. O faraó fez 5 propostas ao povo de Deus, 5 questionamentos, colocou 5 situações para dizer assim: rapaz, continua no Egito, é melhor continuar no Egito, continua com a tua vida aqui, não vai servir ao Senhor não, que história é essa de servir ao Senhor? Vai não, fica aqui, porque aqui é melhor. Foram 5, e eu digo aos irmãos, primeira delas, capítulo 5, versículo 2, quando Moisés e Arão vão até Moisés, até o faraó, e diz: deixa o meu povo ir, Deus está mandando ele ir. Aí no capítulo 5, versículo 2, respondeu o faraó: quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz. Quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz e deixe-os ir. Eu não o conheço, nem tampouco deixarei vocês irem. Olha o que ele diz aí no capítulo 5, versículo 2, ele diz: olha, quem é o Senhor? Eu não conheço esse Senhor. Eu não sei quem é Ele. Eu nunca ouvi falar dele, eu não sei sobre o que ele diz, eu não sei sobre o que ele fala, eu não sei qual é o propósito dele. Irmãos, o que o faraó estava fazendo aqui era muito mais do que declarar o seu desconhecimento no Senhor. Era muito mais do que declarar que ele não sabia que era o Senhor. O que o faraó estava fazendo aqui era implantar
implantando uma dúvida, implantando uma pulga atrás da orelha, implantando naquele povo assim para dizer: quem é esse Deus mesmo que eu sirvo, hein? Quem é esse Deus? Será se ele pode mesmo me livrar? Será se ele é tão poderoso assim? Se ele é tão poderoso, por que nós estamos aqui escravos há 430 anos? Se ele é tão poderoso, por que ele prometeu, ele falou lá para o Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai ser tu uma bênção, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por que isso não se cumpriu dessa forma? Por que o nosso pai José veio para cá e cuidou de tantas coisas? Irmãos, o faraó estava trazendo dúvida, o faraó estava plantando dúvida, o faraó estava trazendo para aquele povo algo assim: será se dá para confiar? Será se dá para aceitar? Será se dá para viver isso? Irmãos, quando nós vamos sair do Egito para viver os planos e os sonhos de Deus, que é servir a Ele em outro lugar, fazendo outra coisa, de uma outra forma, a primeira proposta que nos vem é a proposta da dúvida. Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, Ele não está falando comigo. Eu vinha agora para a igreja no carro, e aí em um determinado momento a Lorena disse assim: Deus é invisível. Aí eu fiquei pensando, e aí eu não falei nada. Porque eu até não o vejo, ou não reconheço a olho nu, mas Ele está em todo lugar. Eu até não sei a roupa que Ele veste, ou a sua aparência, mas eu consigo reconhecê-lo em todos os momentos, em todos os lugares da minha vida. O invisível, ele não é visto, mas o nosso Deus é visto, é poderoso, é grande, é tremendo em louvores. O som da sua voz é como o som de muitas águas, a sua voz é como um trovão, aquele mesmo que mexe com todas as coisas. Meus irmãos, a dúvida, ela vem para acabar com a nossa vida, porque o oposto da fé é a dúvida. O oposto da fé é a incerteza. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu te digo, meus irmãos, que para viver os propósitos de Deus, cuidado com a maldição ou com o terrível que pode vir sobre a tua vida, que é a dúvida. O faraó trouxe isso para aquele povo. Depois de plantar a dúvida e não deixar o povo ir, ele fez algo bem inusitado. Ele diz assim, se você ler isso no capítulo 5. Primeiro no versículo 4, ele diz assim, então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que me interrompes o povo no seu trabalho? Ide às tarefas. Ele diz assim, olha, Moisés e Arão, por que tu está interrompendo o pessoal de trabalhar? O pessoal tem que ir para a sua tarefa. O pessoal tem que fazer o que precisa. Versículo 5. Então disse o faraó: o povo da terra já é muito, e vocês estão distraindo eles com as suas tarefas. Olha só, na cabeça do faraó, servir a Deus era uma distração. Na cabeça do faraó, servir a Deus era um impedimento para que eles trabalhassem como deveriam trabalhar e fizessem o que deveriam fazer. Versículo 8 agora. Ele proibiu de dar palha para fazer tijolos. Aí ele diz no versículo 8: exijam deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuam delas. Estão ociosos e por isso clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Olha só, ele está dizendo, esse pessoal está dizendo assim, vamos sacrificar ao nosso Deus, porque estão ociosos. É por isso.
Se não tivessem ociosos, não estava com esse negócio de vamos sacrificar a Deus, vamos para a igreja, culto de quinta, culto de quarta, escola bíblica dominical, não sei o quê, ceia do Senhor, vou nada, vigília, e aí é muita coisa. Esse pessoal está precisando trabalhar mais. Se estivesse trabalhando mais, né? Estava tudo tranquilo. Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Olha a estratégia do faraó. E agora eu vou falar para escandalizar os irmãos aqui. A estratégia do faraó para que o povo não trabalhasse, para que o povo não adorasse, não vivesse os propósitos de Deus. Encham eles de trabalho, para que eles parem com esse negócio de vou adorar o Senhor. Encha ele de trabalho, encha ele de coisas. Vocês estão com o negócio de adorar a Deus? Porque está muito fácil fazer tijolo, não vai ter mais palha, vão ter que procurar tudo agora. Vou encher vocês de trabalho, que eu quero ver se vocês ainda vão ficar com esse negócio de eu vou buscar a Deus. Estão com tempo demais, é por isso. Aqui no Acre a gente fala, rapaz, vai procurar uma lavagem de roupa, rapaz, vai descarregar um caminhão de telha, vai fazer alguma coisa. O pessoal está com a mente desocupada, é a oficina do diabo, e vai falar um monte de coisas desse jeito, porque ele estava dizendo assim, vocês estão com tempo demais, por isso estão com o negócio de sacrificar o Senhor, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. É por isso, irmãos, na saída do Egito, para viver os propósitos e os sonhos de Deus, a primeira coisa que é plantada em nós é a dúvida, mas a segunda coisa que é plantada em nós é o excesso de tarefas, o excesso de trabalho para nos impedir de adorar e de servir ao Senhor. O Senhor falou isso aqui no início do culto. Falou sobre tarefas demais, né? Eu estava ali atrás só ouvindo. Hiperativismo, ele falando sobre isso. E aí, irmãos, era exatamente a estratégia do faraó. A estratégia do faraó fala, paz, eu vou colocar esse pessoal. Irmãos, porque é assim. Tem gente que fala assim, eu não vou para o culto hoje porque eu tenho que estudar. Todo dia você tem que estudar na hora do culto, é isso mesmo. É desse jeito. Hoje eu não vou, que eu tenho que trabalhar. Irmão, você trabalha, é desse jeito mesmo. O Senhor Jesus descansou num dia lá, você tem que trabalhar todo dia, não tem um dia que dá para você vir para a igreja, é isso mesmo. Tem irmão aqui que a última ceia que ele participou foi no culto da virada. Veio no culto da virada, participou da ceia, depois não participou mais. Irmãos, porque nós não temos tempo para o Senhor. Nós não temos tempo para fazer as coisas de Deus. Nós não temos tempo para estar com a vida diante dEle. E quem está falando isso é alguém que há pouco tempo trabalhava em 3 lugares, mas nunca deixou de ter tempo para servir ao Senhor. É de alguém que tem 5 pós-graduação, 3 graduação e um mestrado, mas nunca teve tempo, nunca teve impedimento para fazer a obra de Deus e para estar diante de Deus. Estou falando que é para você ser um desocupado, não, muito pelo contrário. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Mateus estava trabalhando na coleteria, Pedro e André estavam trabalhando na rede, João e Tiago estavam trabalhando com o pai deles, e ele só fala de 5, como é que foi chamado. Os 5 estavam trabalhando. Então eu chego à conclusão, por exclusão, que Deus não chama desocupado. Né? Ele chama pessoas que estão cheios de coisas, mas que tem tempo para servir ao Senhor. Tem uma canção que nós cantamos, ela diz assim, tempo para isso, tempo para louvar ao Deus, num só amor, num só Espírito. Né? É isso, irmãos, não tem esse negócio não. Eu preciso ter tempo para servir ao Senhor, eu preciso ter tempo para adorar ao Senhor, mas, e quem vive isso, não se preocupe, porque não é novidade. A estratégia do faraó era assim, encha ele de trabalho, que aí ele vai parar com esse negócio de adorar o Senhor. Enche ele de trabalho, que ele vai parar com esse negócio de, vou sacrificar. Vai sacrificar, vai fazer tijolo. Quero ver se vai ter vontade de sacrificar.
Aí ele pega e continua, irmãos. Isso era a segunda, né? Terceira, capítulo 8, versículo 25. Poderia falar muito mais sobre isso, mas eu queria terminar o culto no horário, né? Capítulo 8, versículo 25. Diz assim, ó. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e oferecei o vosso sacrifício aqui nessa terra mesmo. Gente, seguinte, o faraó falou para eles, né? Você já está todo mundo aqui, todo mundo tem casa, está todo mundo bem colocado. Faça o seguinte, não é um sacrifício que vocês querem fazer para Deus, não é uma festa, faz aqui mesmo. Você nem precisa ir para andar 3 dias em deserto para fazer sacrifício. Faz aqui mesmo, a festa aqui vai ser boa, vocês vão fazer aqui mesmo. Irmãos, a terceira proposta demoníaca para as nossas vidas é assim: ei, você pode adorar a Deus e continuar do jeito que está. Você pode adorar a Deus e continuar da mesma forma. Você pode adorar a Deus aqui mesmo, no meio dos nossos deuses, no meio das nossas coisas. Você não precisa se retirar, não precisa ir para outro lugar. Irmãos, ele não só queria ir para o deserto, eles queriam fazer uma caminhada de 3 dias no deserto para poder sacrificar a Deus e estar longe do Egito, porque ali era um lugar imundo, ali era um lugar impróprio, ali era um lugar de idolatria, ali era um lugar de pecado. E aí o faraó diz: rapaz, faz tudo aqui mesmo. E as pessoas estão sendo inseridas dentro da igreja, mas não estão mudando de vida. As pessoas estão sendo inseridas dentro da igreja, mas elas continuam com o Egito dentro delas. Estava com uns 4 domingos que eu não pregava, os irmãos falaram: é bom se eu passar mais tempo, né? Mas voltei com tudo, irmãos, com vontade, vou até às 9. E aí, irmãos, ele disse assim: olha, você precisa fazer isso aqui mesmo. E, irmãos, muitas pessoas não tiraram o Egito de dentro de si, não são diferentes. O que mudou na tua vida depois que você serviu a Deus? O que foi que mudou? O que está diferente na tua vida? A proposta do faraó primeiro trouxe a incredulidade. Depois ele falou: vou te encher de trabalho para que você pare com esse negócio de querer buscar Deus. E depois ele diz: gente, vamos fazer aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo, vai ser bom. Vocês adoram aqui mesmo. Continuam com a idolatriazinha ali, ó, mas a gente limpa, fica tudo bem. Fiquem aqui mesmo. Não, irmãos. A palavra de Deus, lá no capítulo 6, no capítulo 12, vocês vão sair desse lugar, vocês vão para outro lugar, vocês vão para um lugar onde eu vou colocar vocês vão para uma terra que manda leite e mel, vocês vão para um lugar santo. Para servir a Deus é preciso santidade. Para servir a Deus, nós cantamos aqui: e quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Quanto mais eu busco, quanto mais eu quero, mais eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso viver isso, irmãos. Não adianta colocar as pessoas na estrutura religiosa. As pessoas estão na estrutura religiosa, porém elas estão fora de Cristo. Estão dentro das igrejas, usam Bíblia, têm linguagem de crente, falam sobre crente, mas eles estão fora de Cristo. Estão longe de Cristo. O seu coração está longe, porque aceitaram a proposta. Fiquem aqui mesmo. Você pode ficar do jeito que você está. Ai, Deus é amor, Ele ama todo mundo. Fica aqui mesmo, a gente fica todo mundo aqui, ó, e vai estar tudo certo. Não, irmãos. Ele falou para aquele povo: olha, eu vou deixar vocês sozinhos aí no deserto. Ele: não, Senhor, fica com a gente. Ele falou: não, porque vocês são obstinados para o mal. E se eu for com vocês, eu vou matar tudinho. Ele: fica, Senhor, fica. Ai, risca meu nome do livro da vida. Se não for assim, fica. Ele falou: se eu ficar, vai morrer. Ele: mas fica. Ele: tá bom, morreu. Então Moisés que pediu morreu. Só os ossos do José que foram. Mais nada. Porque o nosso Deus é santo. Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá uma vida diferente, irmãos. Não tem nada de faça aqui mesmo, não. Para servir a Deus é uma vida nova. Para servir a Deus não dá para ficar equilibrando. Para servir a Deus não é mais ou menos. É vida nova ou é tudo ou é nada. Para servir a Deus, ou você está com Deus ou você está sem Deus. O faraó disse: vamos ficar aqui mesmo.
E muita gente aceitou essa proposta do vamos ficar aqui mesmo. E está dentro da igreja, mas continua no Egito. No capítulo 10, é a quarta proposta. Capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: replicou-lhes então o faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende convosco as má intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, sirvam ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença do faraó. Olha a quarta proposta. A primeira foi a dúvida. Plantou a dúvida. Colocou a dúvida ali no coração para a pessoa não saber o que era. A segunda foi excesso de trabalho, porque ele acreditava que esse negócio de buscar Deus é porque estava com pouco trabalho. E a terceira foi: não precisa ir para longe não, serve a Deus aqui no Egito mesmo, serve a Deus aqui que está tudo bem. Continua do mesmo, a gente muda só umas coisas, a gente muda umas coisas e continua. E a quarta, ele diz assim: faz o seguinte, não é adorar a Deus que vocês querem, vai só os homens, deixa as crianças aqui, deixa as mulheres aqui, vai os homens, sacrifiquem ao Senhor e pronto. Vai estar tudo bem. Vocês vão adorar. Pode ir 3 dias no deserto, vão lá, vocês adorem, depois vocês voltem, porque eu estou achando que se vocês levarem todo mundo, não vão querer voltar, e vocês estão querendo fazer alguma coisa que me deixe distante. A ordem de Deus é que sairiam todos, e queriam todos, e que todos iam servir. E aqui ele diz, a proposta do faraó é só os homens. Isso aqui é assim, irmãos. Abra mão da sua família. Abra mão da sua família. E tem muitas pessoas abrindo mão da família. E tem muitas pessoas abandonando a família para servir a religião, para servir o compromisso, e abandonam a família. Realmente, vai só eu então. Realmente vou de um jeito só mesmo. Eu não vou fazer aqui a arca para colocar todo mundo dentro, não. Vai só eu mesmo. A gente vai lá e adora, perde a família. Pai e mãe que não ensinam o caminho, querem vir apresentar o filho aqui, não sei o quê, filho bonitinho, bate foto, põe no Instagram, põe não sei onde, faz vídeo, posta, mostra depois, mas não instrui o menino no caminho que deve andar. Não mostra o caminho que deve seguir o Senhor. Não mostra as coisas como tem que ser. Não mostra a palavra de Deus, não ensina a palavra como tem que ser ensinado. Tem o culto infantil, não traz o filho. Tem a escolinha da criança, não coloca a criança. Não ensina em casa, não traz na igreja, não auxilia em coisa nenhuma. Mas eu estou servindo a Deus, estou servindo a Deus. Recebeu a proposta de servir sozinho. Deixa a família para lá. Serve com ele não, serve só você mesmo. Rapaz, irmão, abre o olho, irmã, abre o olho, o que está acontecendo? Tem que ser assim, vamos lá, não sei o quê. Aí o casal não vem para o encontro de casais, tem um encontro de casais e não vai para o encontro de casais. Não vai, irmão, quem é que vem, quem é que vai? Eu vou sim, pastor, vou levar até um centro de salgado e vem. Aí não traz o centro de salgado também, aí não vem, fala que vem e não vai. E aí faz a rodinha, marca, tem 30 casais, aí vem 8, aí não sei o quê, aí depois, eu estou em Cristo, não sei o quê, eu estou servindo a Deus, eu vou até para a igreja, a gente tem Bíblia, tem tudo, mas nunca fez o culto familiar, nunca falou de Deus, nunca ensinou o caminho, nunca mostrou, nunca se esforçou, nunca pagou o preço para que as coisas fossem de verdade mesmo. Pelo contrário, ele diz: tem como meu filho ir de graça por retiro, não, porque não sei o quê, porque tudo é sacrifício, tudo é difícil para ele, tudo é difícil para ele ensinar o caminho. E isso me deixa surpreso? Não, essa proposta foi a do faraó. Vamos servir a Deus só os homens, as mulheres ficam, os filhos ficam, fica todo mundo aí, vai só eu mesmo e pronto. Não, a ordem daqui era que iam todos, então ele falou não. Trazendo a arca, acertou muito numa canção que ele dizia assim: não ficarão nenhuma das famílias
não ficarão nenhum dos nossos bens, ou não, aqui não ficarão. E não ficaram, não ficou nada naquele lugar, mas ele faz essa proposta, e muitos aceitaram essa proposta. Muitos. Quinta e última proposta, falei para os irmãos que seria rápido. Capítulo 10, versículo 24. Ele diz assim: então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente aqui o vosso rebanho e o vosso gado. As vossas crianças irão também com vocês. Falou, tá bom, gente. Não é para ficar aqui a mulher e as crianças. Vai a mulher e as crianças. Pode ir. Mas os rebanhos ficam. Olha a proposta do faraó. Rebanho fica tudinho aqui, ó. Vocês vão lá, adoram o Senhor bonitinho. Depois vocês voltam. Aqui, os rebanhos vão, a gente vai proteger tudinho, vai dar comida, vai dar tudo para eles, vai dar tudo certo. E aí, irmãos, é interessante que ele diz no versículo 25, então Moisés disse, também tu tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. 26, e também o nosso rebanho irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ele falou, olha, vocês vão, vai todo mundo, beleza, mas o rebanho fica, a renda ficava. Ele falou, não, está errado, faraó, eu agradeço a proposta, obrigado por mandar todo mundo ir, mas como é que, tá bom, eu vou lá para o deserto, em 3 dias eu vou sacrificar ao Senhor, mas vou sacrificar o que para ele? Meu rebanho ficou tudo aqui. Como que eu vou servir ao Senhor? Ele diz aqui, olha, como nós vamos oferecer ao Senhor e como nós vamos servir ao Senhor no caminho e quando chegar lá, se os nossos bens não forem. A dúvida é colocada, o excesso de trabalho que impede o cara de ceiar é colocado. O não rompimento com o Egito de faça o culto aqui mesmo. A perda da família. E por último, eu sou convertido, mas meu bolso, meu irmão, bolso do cara para converter, meu amigo. A primeira coisa que o cara fala é, sim, pastor, mas esse negócio do 10%? Aí eu respondo logo, não tem 10% não, Deus quer tudo. Aí o cara escandaliza. Aí o cara, ai não, mas a gente tem que ver, né? A gente tem que ver o quê, irmãos? Tem que ver o quê? Quem te constituiu administrador do dízimo ou das ofertas do Senhor? Quem? Quem te colocou como alguém para... Ah, não, mas tem que ver como é que está sendo feito ou como está sendo utilizado, né? Porque Deus só vai me abençoar se for bem utilizado. Como assim? Você administra a sua parte, a parte de Deus, e a parte da igreja, e as outras partes, como é que é? As pessoas se convertem, ou melhor, entram na estrutura religiosa, entram no ambiente religioso, dizem que romperam com isso, com aquilo outro. Para o partido político dão 20%, 30%, às vezes até o salário inteiro. Para outras coisas, vivem de qualquer outra forma, mas os bens para servir ao Senhor, os bens para estar diante de Deus, não, isso aqui eu não posso, eu deixei aqui no Egito mesmo, os bichinhos guardados. Eu vim ali na igreja, eu adoro o Senhor, lá na igreja é uma bênção, pastor nem fala de oferta, nem tem essa palavra de oferta, né? Pastor, é bem legal lá. Bem legal o quê, irmão? Bem legal o quê? A coisa mais chata que eu ouço é o pessoal dizendo assim, rapaz, lá na igreja, meu pastor nem recebe o salário e deveria receber, irmãos. Não é motivo de orgulho, não, tem um motivo de orgulho, que lá na igreja a gente não dá o dízimo, gente. Como assim? Tem um motivo de orgulho que eu digo que sou convertido, que estou na igreja, que estou isso, mas
as ovelhinhas ficaram tudo no Egito. As ovelhinhas são só para o meu bem e prazer. As ovelhinhas são só para eu sacrificar as coisas do Egito, viver no Egito, comprar no Egito, fazer as coisas no Egito, mas eu não quero viver. Irmãos, isso é uma proposta. As propostas do faraó era que a saída, primeiro era uma não saída, e depois que fosse uma saída, mas uma saída parcial. Saia com parte da família. Saia com parte dos bens. Saia, nem precisa sair, fique aqui mesmo, que vai dar tudo certo. Você nem precisa largar nada, não precisa largar, você fica aqui mesmo, do jeito que está. Vem a mim como estás, aí esquece do restante, né? E aí mude, vai e não peques mais, para que não venha coisa pior sobre a tua vida. É o que está escrito lá. É o que ele diz à mulher pecadora, mulher adúltera, é o que ele diz ao homem que ficou paralítico durante quase 40 anos à porta daquele lugar, é o que ele diz: mude de vida, transforme, não é permaneça e fique desse jeito. Aqui ele falou: tá bom, vai, vocês vão, mas os bens ficam, e muita gente fez isso, irmão, foi para Jesus, mas os bens ficaram, foi para Jesus, mas a parte de se entregar completamente, de servir ao Senhor, de se entregar completamente, isso perdeu. Quinta-feira passada eu preguei sobre a fé do Abel em contraponto ao que aconteceu com Caim. E eu expliquei aos irmãos no culto de quinta-feira sobre a importância daquela oferta e como ele a fez. E é exatamente o que ele estava sendo proposto aqui. Uma saída temporária. Um liberto mais ou menos. Tem um monte de gente que saiu do Egito e está com a pulseirinha do semiaberto na perna. Ele está livre com a pulseirinha do semiaberto aqui, ó. Ele está livre e cheio do trapo. Ele está livre, mas só parte da vida dele. Ele está livre, mas morando dentro do Egito. Deus nos chama para romper, irmãos. Romper. O chamado de Deus é que nós venhamos sair do Egito, sair das trevas e ir para a presença dele, viver aquilo que está no coração dele, para servi-lo de todo o coração, para servi-lo com tudo que eu sou. E eu te chamo a servir a Deus com tudo que você é. Eu te chamo a servir a Deus com tudo que você tem. Eu te chamo a servir a Deus. Esses dias o Rickson mandou um vídeo, achei legal. Era no louvor. Aí tinham, acho que eram só dois que eram mais velhinhos, era Rickson? Eram as pessoas mais velhas, mas tinham dois bem velhinhos, né, ministrando o louvor lá. Eu mandei para ele assim: é assim que eu quero ficar. Eu quero que ao passar dos anos, eu quero que ao passar do tempo, que o Senhor me chame mais para viver a sua obra. Ah, pastor, e os novinhos que estão chegando, você se vira, meu irmão, né? Porque eu estou me virando, né? Você, né, encontre o ponto de pregação para você, encontre beco, encontre, sei lá, praça, o que você quiser, né? Mas nós precisamos querer perseverar em servir a Ele, perseverar em adorar a Ele, perseverar em estar diante dEle. E a chamada de Deus é uma chamada para servi-lo de todo o coração. Deus, Ele não precisa de pessoas meio termo. Não precisa. Nem de mais ou menos convertidos. Deus chama para nos mudar. E como isso é possível, irmãos? Sozinho você não consegue, eu não consigo. Somente uma ação de Deus pode nos resgatar das trevas. Somente uma ação de Deus pode me resgatar do império do mal. Somente uma ação de Deus poderia libertar quase 2 milhões de pessoas escravas no Egito e ser libertos daquele lugar. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças,
Por isso que eu digo 2 milhões de pessoas. Somente Deus poderia conduzi-los num deserto, no caminho que muitos poderiam morrer. Somente Deus poderia fazer um milagre. Imagine o que é a sandália crescer no pé, a calça crescer na canela, a blusa esticar no corpo. Era assim que Deus fazia, é assim que Deus faz, porque Deus, Ele sempre está com os seus filhos, sempre está com você. E se você assim quiser, essa vida com Deus, essa vida com o Senhor, esse encontro verdadeiro com Ele, não dá para fazer emendas. Não dá para ser mais ou menos. Com Deus é tudo ou nada. E eu te chamo a viver o tudo com Deus. Tudo, tudo. Largue o que precisar largar. Abandone o que precisar abandonar. Jogue fora o que precisar ser jogado. Mas corra para os braços do Senhor. Hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se você puder, feche seus olhos. E diante da presença do Senhor, quais são as propostas que você tem ouvido, que não tem te tirado do mundo? Foi a dúvida que você ouviu? Foi o excesso de trabalho ou de atividades que te impediu? Foi a proposta que você poderia ficar um pedaço no mundo e um pedaço na igreja? Isso te seduziu? Ou foi a proposta que você poderia ir sozinho e você acabou perdendo a família, perdeu tudo, ficou tudo pelo meio do caminho? Ou quem sabe você é daqueles que falou, eu vou, conte comigo para tudo, desde que não seja os meus bens, o financeiro, o meu tempo. O que foi que lhe enganou nesse processo? O que foi que lhe seduziu nesse processo, que você não conseguiu sair do mundo e correr para Deus? O que lhe seduziu? O que lhe prendeu nesse caminho? O Senhor hoje te chama para viver com Ele completamente. Eu gostaria que você colocasse a tua vida diante de Deus aí. Você que não tem tido tempo para servir a Deus. Você que está com o coração cheio de dúvidas. Você que entrou aqui hoje e não tem se deixado entregar a Ele o teu tempo, a tua vida, os teus bens, os teus talentos. Você que veio a esse lugar e tem servido a Deus assim, um pedaço no Egito e um pedaço no paraíso. Você que entrou aqui às vezes achando, dá para Deus, Ele me ama e dá para servir a Ele assim mais ou menos, Ele vai entender. Ímpio, deixa o seu mau caminho. Homem maligno, deixa os seus pensamentos e volte-se para o Senhor. Não dá para servir a Deus mais ou menos. Não dá para servir a Deus mais ou menos. Senhor, eu apresento a tua igreja aqui diante da tua presença, Deus. Peço que o Senhor venha
sondar cada coração, cada mente que está aqui, cada um que entrou aqui nesse lugar, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, a voz que foi mais ouvida seja a Tua voz. Que seja, Senhor, a Tua direção. Que seja aquilo que está no Teu coração. Que seja aquilo que o Senhor pode produzir. Espírito Santo, visita a Tua igreja e convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Muda a nossa vida, muda a nossa história, transforma o nosso caminho, que nós possamos sair, Senhor, definitivamente do mundo das trevas, que nós possamos quebrar, Deus, toda ligação com o mundo das trevas, com o Egito passado, que nós possamos quebrar, Senhor, tudo aquilo que nos liga a uma vida sem santidade, a uma vida sem pureza, a uma vida, Senhor, sem sentir a Tua presença, a uma vida sem ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, não permita, meu Deus, que nada nos tire da Tua presença, que nada nos tire da Tua glória. Não permita, Senhor, que eu venha viver coisas que me distanciem de Ti, Senhor. Tira, Pai querido, da minha vida tudo aquilo que me impede de Te servir, de Te adorar. Tira da minha vida, Senhor, tudo aquilo que impede, Pai querido, de eu fazer a Tua obra, de eu fazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Arranca da minha vida, Senhor. Faz assim na vida da Tua igreja, faz assim na vida do Teu povo. Arranca da mente, arranca do coração, arranca das intenções, arranca, Senhor, dos procedimentos. Senhor, arranca, Pai querido, arranca tudo aquilo, Senhor, que tem impedido a Tua igreja de viver os Teus sonhos, os Teus propósitos, de viver, Senhor, aquilo que está no Teu coração, de viver aquilo que está guardado para aqueles que Te buscam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Se você puder, coloca a mão no teu coração. E com a mão no coração, declare: Tu és Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga mais uma vez: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. a última vez declare: Tu és O Deus da minha salvação. és o meu dono, És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Se você puder agora, pega na mão de quem está do teu lado aí e ora pelo teu irmão. Ora para que ele seja liberto. Ora para que a casa dele seja liberta. Ora para que ele venha viver o tudo do Senhor. Ora para que o Senhor venha libertar, venha salvar, venha perdoar pecados. Ore para que em nome de Jesus toda dúvida venha cair por terra. Ore agora pelo teu irmão da direita e da esquerda, para que em nome de Jesus Cristo toda proposta do inferno venha cair por terra. Ora pelo teu irmão aí em nome de Jesus, falando: Senhor, eu não posso deixar minha família, eu não posso deixar os meus bens, eu não posso deixar o meu tempo,
Eu não posso deixar os meus dons, os meus talentos. Eu não posso deixar, Senhor. Ora pelo teu irmão, ora pelo teu irmão, ora pelo teu irmão. Ora para que as cadeias quebrem. Orem para que milagres comecem a acontecer. Orem para que o Senhor comece, em nome de Jesus, a quebrar correntes, a quebrar prisões nessa noite. Ore para que o Senhor comece a libertar a mente, libertar o coração. Você que não tem conseguido servir ao Senhor, adorar ao Senhor, ore em nome de Jesus, ore em nome de Jesus, ore em nome de Jesus. Há poder na oração do justo. Há poder na oração do justo. Todo mal, toda obra do diabo, tudo aquilo, Senhor, que impediu a tua igreja de te adorar, que impediu a tua igreja de te servir, tudo aquilo que impediu a tua igreja, Senhor, de abandonar as trevas, que impediu a tua igreja de abandonar, Senhor, a vida do mundo, a vida do Egito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos declarar em nome de Jesus, libertação, libertação no meio do teu povo, libertação no meio da tua igreja. Que haja, Senhor, liberdade, que haja, Senhor, fluir do teu Espírito, que haja santidade, que haja nova vida, que haja vida em abundância, Pai. Se o mar submergir a tua mão, me traz tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se tu és, Aleluia. Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Salva-me, Senhor, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Levanta tuas mãos para os céus e as vozes declaram: se o mar Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare agora: tu és para mim, aleluia, tu és o Deus da minha salvação. és o meu dono, És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor. O filho, a mãe, o pai, o irmão, os tios, os avós, os bens, as rendas, a saúde emocional, a vida espiritual, não ficarão no Egito. Não ficarão, Senhor, presos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dar ordem aos anjos agora, e que os anjos desçam sobre esse lugar,
e que anjos ministradores comecem a abençoar o teu povo, abençoar a saúde, abençoar o pão, abençoar, que portas se abram, que milagres aconteçam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor libertação, libertação espiritual, libertação de vícios, libertação, Senhor, de prostituição, libertação, Senhor, de adultério, libertação na mente, meu Senhor. Curas nesse lugar, milagres nesse lugar. Aquele que entrou aqui doente, abatido, cansado, Senhor, em nome de Jesus, que seja renovado agora pelo Teu Espírito Santo. Aquele que não tem conseguido dormir, aquele que não tem conseguido acalmar a mente, que seja renovado pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Senhor, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, renova, Senhor, os relacionamentos. Pai querido, toca nos corações, que eles amem a Tua presença, que eles amem Te servir, amem estar contigo, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, o nosso dono, o nosso Senhor. Que seja inegociável, Senhor, uma vida de santidade, que milagres aconteçam, que portas se abram hoje, que a bondade e a misericórdia do Senhor venha seguir esta igreja, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso que você puder dar ao Deus da nossa salvação, ao nosso Deus. Amém? Guarda isso no teu coração. É isso. Precisamos viver uma vida santa diante dele, irmãos.